apreciadores da boa música do Brasil, os nossos cumprimentos. É sempre bom saber que vocês estão ligados no nosso canal, porque sempre tem uma coisa boa, uma novidade, sempre tem uma entrevista empolgante, e a de hoje não foge à regra. Pelo contrário, a de hoje é de uma pessoa que tem muita história para contar. Eu conheço, acho que 2/3, 1,5 terços, mas tem muito mais história que o nosso criador, ou seja, o idealizador da série Música do Brasil, vai mostrar para vocês. Antes disso, eu devo informar, meu nome é Luiz Fernando Malhoca, eu sou o coprodutor da série, e no meu canal você encontra toda a série Música do Brasil com vários outros entrevistados, gente que faz a boa música do Brasil. E agora, diretamente de Israel, o criador da série, o nosso querido Manuel Barembem, o produtor dos produtores. Alô, Luiz. Alô a todos aqueles que são fãs, que curtem, que gostam da boa música do Brasil. E quando a gente fala de boa música, hoje, como o Luiz disse, nós temos um convidado muito especial. É um convidado que traz raízes todas da música, família toda. Então, pai, os irmãos, todos são músicos e todos são conhecidos. Tá? Ele é produtor, ele é músico, ele é compositor, ele é arranjador. Não sei mais o que citar do que ele pode fazer. Então, é cantor quando precisa, então tudo bem. O nosso convidado de hoje é Dori Caymmi. Dori, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado. Obrigado a você e ao Luiz. Obrigado a você e é um prazer ter você e te rever depois de muitos anos, né? Daquelas reuniões de segunda-feira lá na Philips, na década de... Bons tempos, bons tempos. Dori, para quem Éramos jovens. Tem esse detalhe também. Para todos, que obviamente todos devem conhecer o Dori, mas saber que o Dori é filho de Dorival Caymmi, irmão de Danilo Caymmi, irmão de Nana Caymmi. Ou seja, nós temos uma família aqui esplendorosa em termos de música. Essa família vive música, ela transmite música. Infelizmente, o nosso Dorival não está mais com a gente, mas ele está presente com a família e presente dentro da música brasileira. Se a gente for lembrar, Dorival Caymmi é autor de Saudade da Bahia, que para mim é o hino da Bahia. Esse, para mim, é o hino da Bahia. Então, agora, o Dori está aqui para falar da vida dele. Dori, isso aqui é para a gente deixar uma memória para aqueles que não conhecem, não ouviram, ou no futuro vão querer pesquisar e saber o que era a música brasileira nos anos 60, nos anos 50, no caso do teu pai, nos anos 40. Teu pai começou, acho que até nos anos 30, né? Final dos anos 30, quando você por ali nasceu. Então, Dori, você é de 1943, ou seja, teu pai já era uma pessoa famosa, já tinha sucessos quando você chegou ao nosso convívio hoje, né? Então, a gente gostaria que você falasse um pouco desde a tua infância, das primeiras coisas tuas de música, como foi a convivência tua com música, com os teus irmãos, todos músicos, cantores, né? A casa da Nana, que é cantora, do Danilo, que é compositor, músico e cantor também. A nossa infância foi, em princípio, quando a gente começou a se entender, foi no Leblon. Bem no final do Leblon, papai alugou um apartamento, ele trabalhava para a rádio do Assis Chateaubriand, na época, que ele chegou no Rio em 1938, casou com a minha mãe em 40, e aí moramos no Grajaú e tal, depois fomos para o Leblon. E aí a nossa primeira convivência com música, fatalmente, foi papai, né? Principalmente no meu caso,
que eu tenho um encantamento especial com as músicas do mar, as canções praeiras. E sempre fiquei muito ligado nisso. Então, e nós não tínhamos ainda nada de artístico, não era assim. Ele era o nosso ídolo, o ídolo em casa, assim, aquela, né, uma pessoa. Ele viajava bastante, mas ao mesmo tempo estava sempre presente em casa e cantava. Ele e mamãe cantavam muito em casa. Mamãe também era uma cantora que foi cantora de rádio, né? Oh. E aí eu comecei a ter uma tendência musical cedo, assim, já com os ouvidos atentos e ligados, que eles acharam que eu devia estudar piano e tal. E aí começa a minha história. Olha, aproveitando que você falou da mamãe, a gente conhece muito pouco. Aliás, eu acho que o rádio, a televisão devem muito em termos de explicação, porque depois que eu descobri que você tem Tostes no meio do seu nome, não é só Caymmi, eu notei pelas leituras e tudo mais que havia uma cantora que tinha esse nome, só que ela tinha um nome artístico, Stella Maris. É a sua mãe? Minha mãe. E por que você acha que o pessoal deu pouca atenção? Não, ela saiu muito cedo. Quando ela casou, ela virou mãe. Então, ela não quis saber mais de cantar em rádio nem nada. Ela não quis mais essa vida e tal. E papai continuou com o trabalho dele, graças a Deus. E, enfim, ela parou. Mas ela não foi famosa. Tem até uma história que papai contava, que ele chegou com a Carmen Miranda. Carmen Miranda tinha um programa de 1 hora na rádio, era uma mulher extremamente famosa, né? E ela chegou e mamãe estava cantando, acompanhada do Laurindo de Almeida e do Garoto, que eram os dois maiores violonistas da época. O Garoto gênio, né? Garoto danado, assim. Então, e ela cantava, às vezes, acompanhada dessa, e ela estava cantando. E a Carmen parou, papai falou assim para mim, que não conhecia e tal, ficaram olhando. A Carmen disse para o diretor do programa: dá mais 15 minutos para ela, que ela canta muito bonito e tal. E aí eles começaram a namorar e coisa e tal, né? Mas ela desistiu muito rapidamente desse trabalho de rádio, e ficou mãe de família. E nós fomos para o Leblon nessa época, e aí começa a coisa, a mãe e o artista, né? Aquela coisa em casa. A mamãe já não só cantava assim, no domingo tinha uns programas de rádio antigos muito bonitos e tal, que eles ouviam e cantavam juntos e tudo, e Silvio Caldas e todos aqueles amigos do rádio da época, né? Então era uma casa muito frequentada por artistas importantes da época, né? O Silvio Caldas mesmo, tio Silvio, como ele falava, né? Então a gente tinha muita gente importante circulando com o papai no Leblon, assim, era muito legal. Então, para dar um fecho no registro histórico, Dona Stella Maris, a cantora Stella Maris, é Dona Adelaide Tostes Caymmi, que foi a esposa, claro, do Dorival e progenitor. Ok. Eu aprendi mais uma agora no meio do caminho e acho que muita gente que está do lado de lá nos acompanhando, seja em podcast, seja através dos nossos canais de vídeo, também não sabiam. Então, essa veia musical, essa força toda, não tem dúvida nenhuma que veio de casa mesmo. Manuel. Agora, uma coisa que, Dori, uma coisa que a gente está percebendo é que você não é o primeiro daqui, de todos aqueles que a gente já falou com muita gente, muita gente, nós estamos no 22º programa, né? Então, a gente já falou com uma porção de gente, com uma porção de artistas que comentaram exatamente a mesma coisa que você, ou seja, a casa deles era o centro
de amizades musicais, de gente que vinha, que cantava, que compunha, que participava. E este ambiente, eu acho que ele deu para a música brasileira, sabe, uma formação nos anos 40, 50, por aí, 60, uma outra, aquilo que depois veio a explodir, aquilo que depois veio a acontecer. O fato é que eu notei nesses meus 78 anos que você tem pai médico em casa, convive com aquilo, você fatalmente vai querer ser médico também, ou advogado. No caso da música, era mais fluente a coisa toda, tinha muita gente, muita informação, então isso prova, de uma certa forma, que o ambiente que você vive é o que te prepara para. E esse ambiente foi que nos preparou para a música. A Nana, o papai ouvia muitos discos variados, assim, música brasileira, música americana, boleros mexicanos, música clássica. Eu, por exemplo, me apaixonei por Debussy, Clair de Lune, eu tinha 5 anos, o vizinho tocou aquele... Pronto, me amarrou. Aí eu fiquei fã de Debussy, não sei o que e tal. Então, o que você vive em casa é o que fatalmente vai fazer de você, vai ser o seu futuro. Você procura seguir. Se você tiver orientação familiar, eu cheguei a essa conclusão, que eu tenho amigos meus que o pai é advogado, que ele é advogado, não sei o quê, né? Tem exceções. O Marcos Valle, por exemplo, é uma exceção, né? A mãe era professora de balé, mas o Eurico, o pai dele, era advogado da Cruzeiro do Sul, né? Depois virou vice-presidente. E o Marcos é uma exceção à regra, mas que eu conheça, né? Mas a família era muito musical, tinha piano em casa e essa coisa toda. E você é produto mesmo do que você vive. Lá em casa não foi diferente, não. É isso, é isso. Na minha casa, o que mexeu com música, tá, foi o rádio e a vitrola que meu pai me deu de presente. Isso é que marcou a ligação mesmo. Dali para frente, eu me liguei no aparelho e foi do aparelho que começou a vir toda a vontade de conhecer, a vontade de viver isso. A partir dos 8 anos, a minha mãe achou... meu pai não achou muita coisa, não, mas a minha mãe achou que eu devia estudar piano, e tinha uma professora de grandes pianistas do Rio de Janeiro, dona Lúcia Branco. Foi professora do Arthur Moreira Lima, professora do Jacques Klein, professora de uma série de músicos importantes, Luizinho Essa, sabe? Uma professora maravilhosa. E eu fui encaminhada, tinha uma casa no Leblon, ela fumava muito, os dedos ficavam com aquele amarelado do cigarro, que não tinha, numa época que não tinha filtro, né? Cigarro sem filtro, então a mão ficava dedos amarelados e tal. E eu fui para lá e eu estava encantado com Debussy, como eu falei com você e tal, e eu já sabia com os 3 dedinhos fazer aquele início, blá 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 di, do, do, né? E aí parava. E aí eles assim, mas você quer estudar piano por quê? Porque eu quero tocar o Clair de Lune do Debussy, não sei o quê. Ela disse, bom, para isso você tem que comer muito arroz com feijão, você tem muitos anos de piano para poder chegar a tocar essa música. E eu disse para ela assim, não, mas eu sei tocar. E aí eu toquei com 3 dedinhos. Aí ela chamou o papai e falou assim, oh, seu filho pianista não vai ser, não, mas músico ele tem no sangue e tal. Aí me mandou para uma assistente dela, dona Anise Obino, uma mulher maravilhosa, assim, foi professora do Nelsinho Freire, pianista, que é um dos meus favoritos de todos os tempos. E nós éramos colegas de calça curta. Aí o Nelsinho, ele tinha de mim, e Dona Anice se desgastava naquele negócio, porque ela adorava o Nelsinho. O Nelsinho, eu sou fã de carteirinha. E ele tinha aula antes da minha, eu chegava, ele ainda estava tendo aula. E quando Dona Anice ficava um pouco de saco cheio, porque eu nunca fui pianista, ela aí botava a mãe dela, Dona Ofélia, dizia, toma conta do Dori aí. E eu odiava aquela coisa de Alphonse, aquelas coisas todas, não dava mesmo. Tá?
Aí insistiram, me mandaram para o Conservatório Lourenço Fernandes, que era no centro do Rio, ali na Rio Branco, em frente ao obelisco ali. Aí eu estudei, eu implicava com aquela coisa aquela seriedade, busto do Beethoven, busto do Mozart, aquela coisa. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não, fiquei na minha. Aí fiquei ouvindo música, apaixonado, sempre ouvindo. Papai nos preparou muito bem para tudo da música brasileira, né? Tudo, assim, você ouvia, na minha casa era tudo. Eu aprendi a gostar do Sinatra, Nat King Cole, Sarah Vaughan, Pedro Vargas, Amália Rodrigues, quem você... Era o mundo inteiro, papai tinha essa discoteca, essa coisa toda. Então, eu fui levando a vida e sempre admirando aquele violão e aquela coisa do mar, aquele trabalho dele. Aí aparece o João Gilberto. Quando aparece o João Gilberto, o cantor baiano, aí a minha vida muda completamente, porque aí eu descobri o violão. Eu antes não tocava o violão por um certo pudor, porque eu achava o violão do meu pai do mar, aquela coisa. Ele era simples, mas era fascinante. Ele contava o violão dele tinha uma história. Eu ficava fascinado com aquele trabalho, com aquela coisa da Iemanjá e aquela coisa. Eu não tocava no violão e João apareceu. Quando o João fez o Chega de Saudade, aí eu disse, eu quero isso aí para mim. E papai tinha sido responsável pela primeira gravação do João na Odeon, na antiga Odeon. E ele que foi o padrinho do João, essa coisa toda. Então eu tive muito contato com o João Gilberto antes dele ir embora para os Estados Unidos. E nessa época eu ficava assim feito coruja. Ele morava no Leblon, num apartamento de último andar. E eu ia para lá de vez em quando para chatear ele e ficava vendo ele tocar e cantar, porque aquilo me encantou. Eu disse assim, eu quero isso também. E ficava olhando, ficava vendo o cara tocar e cantar, e simpático. Às vezes eu ia para o aeroporto com ele, que ele ia para São Paulo, não sei o quê. Eu ficava encantado. E aí eu peguei o violão com 15 anos, eu já saí tocando. Já. E daí para frente, aí aparece o Tom Jobim na minha vida, né, meu mestre. Aparece o Luizinho Essa, que gravou a minha primeira música, que eu fui copista dele para ganhar uma grana. Então a vida foi acontecendo. Aí não fiz faculdade, larguei tudo, entrei na música de cabeça, até entrar na Philips, nas reuniões de segunda-feira, quando você vinha de São Paulo, tinha o Armando Pitiliani, João Melo, né? Osmar Navarro. Menescal. Não, eu sou. O Menescal vem depois. Menescal é velho, mas ele não é do nosso tempo. O meu tempo era João Melo, Melo, Osmar, Durval Ferreira. Não, eu produzi Os Gatos, eu produzi Domingo, Caetano e Gal, eu produzi Luiz S. Cordas, eu fiz todas essas produções. Mas os produtores eram João Melo, Armando Tiliani, você, Osmar Navarro e eu. Não tinha Menescal e o presidente era o francês, o Alain Troussat. Depois que eu saí, porque eu saí logo depois do Festival de 66 com Saveiros, eu parei com eles no ano seguinte e entrou o Menescal, aí começou a aparecer o pessoal mais... Aí foi acho que o Midani entrou. O Midani é 68. Já tinha saído. Eu fiquei ainda com Troussat e não tinha Menescal ainda, não tinha Nelson Motta, não tinha Liminha, não tinha ninguém ainda da turma nova. Eu fiquei até os festivais. A banda ia disparada, eu ainda era produtor da Philips. Eu produzi a Nara Leão, 2 discos. O João Araújo era o nosso gerente de produção. E aí acabou virando o pai do Cazuza. Mas o João é um dos grandes responsáveis pela boa música da minha geração. Sim, ele com certeza. trouxe para a Philips
Ele trouxe para Philips na época, porque era Philips, a gente brincava com a rainha da Holanda. E tem mais, tinham duas figuras, o Heleno e o Loureiro. Essa é a Sim. turma antiga, a turma que saiu daquela coisa de CBD, Companhia Brasileira de Discos, passou a ser Philips, foi comprada pela rainha da Holanda, que a gente brincava. Então, deixa eu te completar. Nos produtores, depois dessa época, entrou também o Durval Ferreira, entrou Nonato Buzar, tá? E uma pessoa importante que Não, teve... eu sou muito mais velho para frente. Não, mas eu estou falando que eu saí antes de 67. Mas então eu saí você também teve o João Carlos Miller Chaves, que foi importante também. advogado. Logo depois que quando eu conheci o João Carlos, ele trabalhava no escritório do pai do Nelson Mota. Ninguém ainda era dessa época da Philips. Nós não tínhamos um advogado, não era o Miller ainda o nosso advogado, o João Carlos. Né? Olha. E a turma que eu citei para você, que é a turma da chefia, além do Trussá, o gerente de produção era o João Araújo, os produtores Armando Pitiliani, João Melo, Osmar Navarro, eu e você que vinha de São Paulo. Eu fiquei com os Gatos, com o Paulo Ferreira, que ainda não era nosso produtor. Eu fiquei com o nome do disco, acho que é Aquele Som dos Gatos, que é arranjo do Elmir Deodato. O Luiz Essa e Cordas, o Nara Leão. Então, esses discos, até Caetano e Gil, eu produzi os primeiros discos. Depois eu saí da Philips. Viu? Dessa época, depois disso aí, eu saí da Philips. Eu produzi o Domingo, fiz arranjo para esse disco. Tem arranjo do Menescal, que ainda não era nosso produtor. Tem arranjo do Francis Haime, tem arranjo meu. Eu produzi o disco. E nessa época não se dava crédito. Nós não tínhamos crédito no disco. Eu acabei ganhando do Caetano Veloso. O Caetano me deu crédito. Ele explicou que era eu. Enfim, essa foi a minha vida de produtor inicial aí, graças ao João, né? E na EMI, que ainda era o Odeon, que era o Milton Miranda. Esses dois homens têm muita importância na importância da minha geração, porque você teve a Elis, Jair e Marcos Valle, e a quantidade de artistas e de gente de prestígio que começou ou na Philips ou na Odeon, né? Então, esse é o começo da minha vida. Daí eu viro profissional, fiz o meu primeiro arranjo para Caetano Veloso e para Gilberto Gil, que é aquele... Você lembra do Lunique 9? Poetas, seresteiros, namorados. Nesse disco, os arranjos eram todos do Monteiro de Souza, do Carlinhos Monteiro de Souza, eu fiz 3 arranjos para o Gil nesse disco. E fiz uns 3 ou 4 para o Caetano e Gal e produzi. E isso foi muito importante para mim. E foi o início da minha vida. Eu fui-me embora. Mas aí tem uma história. Tem a história do Dori, compositor. Então, ele já falou dos Saveiros, que foi no Festival Internacional, e tem, depois, no Festival de 67, o Cantador, em parceria com o Nelson Mota, certo? E que para mim, é maravilhoso o Cantador. Muito obrigado. As 2 músicas são com o Nelsinho. O Cantador, de 67, a Elis cantou, ganhou um prêmio de melhor intérprete. O Edu ganhou esse festival. Aliás, hoje é aniversário do Edu Lobo. É bom mencionar. 9 de agosto. Ele está fazendo a mesma idade, 78 anos. E aí, a Elis cantou em São Paulo, o Cantador. E no Rio, Nana cantou o Saveiros. E aí eu apareci como compositor, né? Acho que com Saveiros foi a primeira vez que me conheceram. E aí as divulgações todas a partir daí vêm do Luizinho Essa, com Tamba, e tinha uma cantora não muito profissional, fez um arranjo.
Aliás, eu fui aluno do Moacir Santos, eu esqueci de falar isso. Oh! Eu um ano no meio, antes de ser produtor e arranjador, eu fui aluno do Moacir. E uma das pessoas que eu mais admirei do Brasil. Com certeza. E como eu tive a sorte de ter João Gilberto e Antônio Carlos Jobim do lado, assim, né? A vida se torna muito melhor, né? Só não aprende quem for muito burro, né? E a nossa geração teve essa colher de chá, de ter esses dois músicos maravilhosos, assim, incríveis. Então Jobim, para mim, é Deus. E João ensinou o violão para todos nós. Dori, você já citou antes, e isso estava na minha cabeça para perguntar a você. Você nasceu em 26 de agosto, é virginiano. O seu pai era taurino. Como se explica essa paixão pelo mar? Ninguém é de aquário, ninguém é de peixes, e de repente você ganha lá um festival com saveiros. É doce morrer no mar, que é uma expressão que não sai da cabeça de quem conheceu e cantou a música. Marina, que muita gente pode achar que é só nome de mulher, mas é onde ficam atracados os barcos. Enfim, como é que você consegue explicar essa paixão pelo mar vinda do papai? Olha, é fácil explicar, porque ele foi criado em Salvador. Quer dizer, o mar, né, um mar lindo de Salvador, numa época em que a cidade era uma cidade pequena e mais antiga, mais conservadora. Então, você tinha no caminho, na orla marítima, descendo a primeira ladeira que descia para ir para Barra Avenida, ali embaixo, não sei o quê. Dali para frente, você via jangadas, barcos de pesca, pescadores, colônias imensas de pescadores, essa coisa toda. E ele era um apaixonado. Ele não era de entrar muito na água, não. Ele não gostava de água assim, fria, esse troço do papai. Ele não era muito chegado. Mamãe é que nadava e pescava. Ele também não era pescador. O encanto dele vinha um pouco eu acho que a grande figura foi Iemanjá na vida dele. Ele tem uma música que vou mergulhar, beber o mar e tudo. Eu me assustei quando eu ouvi o Sargasso Mar pela primeira vez. A paixão dele era um negócio inexplicável, assim, em termos assim, de onde vem, mas na minha opinião era tão nítida a costa baiana, assim, aquela parte de Salvador, dali até Itapuã eram pescadores, colônias de pesca. Então você ia para a praia conviver com pescadores, puxada de rede, um negócio formidável, lindo e tudo, né? Mas como tudo que é poético dança, morre, né? As coisas vão morrendo com a tecnologia, a coisa fica mais fria. Ele teve muita sorte de ter essa Bahia na mão dele, né? Que hoje a Bahia, por exemplo, as pessoas cantam em cima de caminhão, de ônibus, né? No tempo dele era uma seresta, uma coisa bonita, debaixo da janela da mulher amada. Tem uma outra história, tem outra beleza nessa coisa toda. Hoje a Bahia é outra coisa. Não existe mais a Bahia do meu pai. E como eu ainda presenciei alguma coisa na minha infância, eu acredito que com aquela paisagem que tinha ali, com aqueles pescadores, ele não podia ser outra coisa. A veia poética falou mais alto, sem dúvida nenhuma. Manuel. Tem uma historinha, quando você falou de João, e eu falei do Saudade da Bahia, eu tenho uma historinha com o João. A única vez que eu estive, uma das poucas vezes, não foi a única vez, mas uma das poucas vezes que eu tive chance de estar com o João, apesar de toda essa história de convivência com Tom, com Oscar Castro Neves, com todo mundo ali. Não? Só que o João ficou, na minha época, uma parte da minha época, o João estava distante. Por incrível que pareça, eu conheci o João na época dos shows do Teatro Paramount, em São Paulo.
E aí a história, numa feijoada no sábado, na casa do Walter Silva, não sei se você vai lembrar dele, Pica-Pau, que produziu todos esses shows do Paramount, o João, de repente, não largava o violão, de repente falou assim, vamos cantar? E aí tinha uma porção de gente e ele começou a distribuir vozes. Uma coisa que eu nunca pensei na minha vida em abrir a boca, e abrir a boca com o João Gilberto do meu lado, entendeu? E até hoje, isso são mais de 50 anos, quase 60 nessa altura, né? E essa frase não sai da minha cabeça. Ah, mas que saudade eu tenho da Bahia. Só isso. Nunca mais saiu da minha cabeça. O João, graças a Deus existiu o João Gilberto na minha geração, porque ele nos preparou tão bem para... É claro que a minha geração seguiu vários caminhos. Você vê pela quantidade de compositores, você tem o Caetano, Gil, cada um com uma ideia diferente, Chico Buarque, Edu Lobo, Marcos Valle, e aí logo em seguida Ivan Lins, Djavan, e você vai por aí. Eu não vou citar todos, porque a gente não vai sair daqui hoje. Mas claro. Eu acho que começa nele tudo. É uma coisa em comum, assim, com o início da nossa geração. Você pergunta uma cantora como a Gal Costa, ou a Nana, ou a Elis, ou qualquer um. O João foi a grande surpresa, porque até então a música tinha um outro panorama, tinha uma outra explicação. Você vê, por exemplo, a Elis. A Elis era uma cantora, você tem uma ideia, ela gostava da Ângela Maria e cantava um tipo de repertório que não tinha nada a ver com a Elis Regina que apareceu depois. Se você for ver a Clara Nunes, que era uma cantora excepcional de samba, ela foi uma cantora de bolero. Ela não era uma cantora de samba, né? A ideia essa transformação, né, do João, essa aparição do João Gilberto, que a gente foi a grande surpresa, foi o Chega de Saudade, foi aquele negócio. O Vinícius dizia que era o marco inicial. O marco inicial não é o Chega de Saudade, o marco inicial é o João Gilberto. Eu contesto o Vinícius demais. O marco é o João. O João é que mudou tudo. Você olhava para as pessoas, era o Oscar que você citou, coitadinho, o Oscar já subiu, eu estava com ele em Los Angeles. Muito triste, é um amigo meu, assim, querido e tudo. Mas se você perguntava ao Oscar, ao Menescal, todo mundo acabou aprendendo a tocar violão com o João mesmo. Quer dizer, a ideia foi o João. O João é que criou essa coisa toda, involuntariamente, né? E depois nós seguimos nossos caminhos. Mas acho que a base foi ele. Daí você tem o Baden, por exemplo, que vem do choro. Foi aluno do Meira, que aí do lado dos chorões, e ao mesmo tempo eu conheço muito pouca gente que compõe samba como Baden Powell, por exemplo. Eu adoro os sambas do Baden, acho fantástico. E o violão dele diferente do João, mas basicamente tinha João Gilberto. Quando quis tocar música moderna, o violão já tinha uma outra pronúncia, né? Menescal fala muito de Barney Kessel. Eu entendo, porque eu ouvi o disco da Julie London com Barney Kessel, e o disco e o tratamento harmônico, mas já tinha... O João já estava gravando Carlos Lira, por exemplo, e década de 50, né, da mesma época. Então, e é engraçado que ele ouvia os Hi-Los, igualzinho ao Tom Jobim, ouviam Hi-Los, Jack Ken e Roy Crow, que era uma dupla de cantores, uma mulher e um homem, Short Roger, Jerry Mulligan. Então, o West tem muito que ver com a cabeça do João também, né? Então, ele passou isso para nós, pô. E é o pai. É um privilégio você ter dois músicos como Antônio Carlos Jobim e João Gilberto. E eu ainda fui apadrinhado pelo Luiz Essa, que é meu querido amigo, também já subiu. Eu estou achando que lá em cima está ficando melhor do que aqui embaixo, sabe? Oh. Luiz
Luiz é outro que eu aprendi tanto, rapaz, que foi tão bom para mim ter o Luiz Essa e ter o Moacir Santos, ter todas essas pessoas que criaram a música no Brasil, que hoje está completamente mudado, é um outro Brasil, essa coisa toda. É uma outra coisa, a Bahia não é mais a Bahia, como eu falei. A vida vai mudando, a gente envelhece, né? E vai olhando para os lados e vê que aquele sonho está praticamente acabado. Eles estão virando estátua. Tom Jobim é uma estátua em Ipanema, Papai é uma estátua no Posto 6 em Copacabana, Ari Barroso é no Leme, né? Noel Rosa é lá em Vila Isabel. A coisa muda, né? E eu vou fazer um parênteses aqui, só para dizer, para aqueles que estão vendo este nosso programa, ouvindo este bate-papo, eles podem ficar sabendo que eles estão conhecendo algo dentro da música brasileira, histórias e nomes de personagens, de músicos, de cantores, de autores, que engrandece. Isto aqui, quando a gente fala de música do Brasil, é exatamente isso. É toda este mundo, toda essa geração que o Dori falou, de que foi se construindo, que a partir do João, a partir de uma porção de gente, do Tom, todos eles foram desenvolvendo e foram trazendo e foram abrindo caminho para outros que foram vindo. Então, esta base da música brasileira, essa época da música brasileira, ela é importantíssima. Ela não pode ser esquecida, ela não pode ser largada. Ela tem que ser lembrada sempre, porque sem ela não existiria isso que a gente tem hoje. Tá? Não a música de hoje, mas o que a gente tem hoje, do que a gente tem para ouvir, para sentir, para gostar. Eu tenho uma coisa, eu estava outro dia conversando numa entrevista, falando sobre isso. Essa geração que... Porque você imagina o seguinte, a base do João Gilberto, do Tom Jobim, vem do Ari Barroso, vem do Dorival Caymmi, do Braguinha, do Noel Rosa, do Pixinguinha, do Ataúfo, que era uma turma... Rapaz, eu não vou citar todos também, porque a gente vai ficar, mas esse preparo todo, né? Você tem no Sul, lá, o Lupicínio Rodrigues, é um monte de gente que preparou a geração do Tom, a geração moderna, que preparou a minha, que está tentando preparar as gerações do Brasil, mas acontece o seguinte, acontece que eles não têm a mídia. Outro dia eu ouvi uma coisa que, para mim, se o Tom tivesse vivo, por exemplo, eu estava ontem comentando na casa de uma amiga da irmã do Edu, Sônia Lobo, como é que deixa a Anitta, essa cantora, pegar o Garota de Ipanema e fazer o que ela fez. Se o Tom tivesse vivo, não acontecia, porque a gente tem uma coisa mais importante, que é estética. Primeiro, você é brasileiro. Nós não estamos falando nem esquerda, nem direita, nem centro, nem político, nem presidente, nem nada. Brasil. E nós estamos falando de um grupo essencialmente brasileiro. Desde a Chiquinha Gonzaga para cá, né, você vê a quantidade de gente importante. Atualmente, com essa coisa do computador, essa coisa que nós estamos fazendo aqui agora, a velocidade com que as coisas aparecem e somem é impressionante. Então, já não tem mais esse cuidado estético, as pessoas já não têm mais tempo para ter esse cuidado estético. Então, eu estava ouvindo o Cristóvão Bastos, que é um ótimo arranjador e compositor, formidável. Agora, o filho dele, né? Esse menino fez um disco, eu fui obrigado a pegar o telefone e ligar para ele e dizer: meu filho, seu disco é um tratado, eu tenho esperança no Brasil, porque agora eu estou ouvindo uma coisa... né, que eu não sabia que tinha. Ele tem 25, 26 anos, não sei o quê. Eu falei assim, pelo amor de graças a Deus, tem um. Né? Mas tem mais, tem outros compositores, mas estão muito limitados, estão muito presos a essa coisa, a esse desdém
com relação ao que é brasileiro. Então, você tem Big Brother, né? Então, você faz um Big Brother e você vira sucesso internacional. É um negócio pavoroso, né? Então, a pessoa faz um Big Brother, para mim, é competição para ver quem é mais mau caráter. E acho que esse é a visão do programa, né? Você fica um derrubando o outro para ficar com o prêmio. E hoje nós estamos vivendo um grande Big Brother. Dori, você falou de uma pessoa que você conhece. Eu conheço uma... Antes de eu sair do Brasil, eu já tinha pelo menos uns 10 ou 12 cantores, compositores de qualidade excepcional. Dentro de tudo isso que acontece no Brasil, existe, sabe? Está ali. Está escondido. Está escondido porque a mídia hoje é diferente, a tecnologia mudou tudo, sabe? Então, não, sabe, como é que pode formar alguma coisa que se você olhar para trás, você vai perceber que a formação desses músicos, desses cantores, compositores desta nossa fase, dos anos 50, 60, 70, e principalmente de 60, elas funcionaram porque a gente pensava, não nós que tínhamos vamos dizer assim, o poder de poder colocar um artista no caminho ou não, a gente não pensava numa música descartável. Essa música é ótima, grave e acabou. Não, era caminho, sabe? Era a estrada que o artista ia ter. Quando eu ouvi o Chico pela primeira vez... Você falou do Teatro Paramount, por exemplo, sim, que é uma coisa que tem... A importância como empreendedor que ajudou demais a música do Brasil. Você pega o Paulo Machado de Carvalho em São Paulo, na época da Record, né? O impulso que a música tomou nessa época é um negócio impressionante. E não foi por causa dos festivais, não. Mas a quantidade e a qualidade de artistas que estavam sob contrato com a Record nessa época era uma coisa excepcional. Então, esse apoio, essa presença do Paulo Machado de Carvalho, filho, né, que era o filho que mandava era no tempo do Manuel Carlos, os produtores ali. Newton Travesso. Isso. E todos do tempo do meu velho, assim, que gostavam muito do papai, amigos e tal. Mas é uma qualidade impressionante. Você tinha esse suporte. Hoje, a televisão está repetindo The Voice Kids, The Voice não sei quem, e é tudo e com a mesma conotação, a mesma postura, com a mesma cadeira, é um negócio standard. É um negócio limitado intelectualmente, de tal maneira que nós estamos vivendo uma outra época. Chico Buarque disse o seguinte: a música como a gente conhecia morreu, acabou. E é verdade. Eu espero que não, mas por enquanto ele está certo. Mas você tocou no Chico, eu ia falar exatamente do Chico. A primeira vez que eu ouvi o Chico, eu ouvi umas 20 músicas do Chico. E para mim funcionou porque, sabe, eu vi ali um caminho. O instinto me mostrou que ali tinha um caminho, sabe? Não era apenas descartável. A tecnologia ajudou muito, mas distorceu muito. Distorceu, sabe? Mudou. Inclusive a tecnologia e a comercialização. Se você parar e lembrar que o Festival de 66 da Record, a televisão ficou 23 minutos no ar sem intervalo comercial, porque estavam decidindo o problema da banda e da disparada. Ninguém, o Paulinho de Carvalho, ninguém ia cortar aquilo para colocar comercial. Era outro objetivo, era outro pensamento. Por isso que eu citei o nome do Paulo Machado de Carvalho, filho, porque você vê a importância desse troço. Por exemplo, nesse tempo, minha irmã, a Nana, namorava o Gil, e parece que deu uma ingresia no Gilberto Gil na hora
de cantar para as finalistas lá, não sei o que e tal. E o Paulo foi no hotel tirar o Gilberto Gil, força. Digo, não, pelo amor de Deus, tal. Aí falou com a Nana e tal. Aí conseguiram levar. O Gil estava nervoso. E olha que o Gil, em matéria de palco, muito pouca gente na minha geração tem o swing do Gilberto Gil, né? E é impressionante esse troço. Ele tem o melhor palco disparado dessa coisa toda. Assim, ele é um cara solto e comunicativo e com swing tremendo, mas ele estava com medo. Agora, o Paulo Machado de Carvalho apoiava. Essa época era uma época muito boa, entendeu? Porque você tinha suporte da coisa. Hoje a televisão ela virou um produto internacional, né? Então você repete as coisas que o mundo todo repete. Você tem o Big Brother italiano, o Big Brother francês, o Big Brother português, do Afeganistão. Acho que no Afeganistão não tem Big Brother. Mas ficou muito enlatado tudo. E eu acho que isso decreta um pouco o fim desse romantismo que o Brasil teve a sorte de ter no século XX para cá. Se você olhar, Doris, se você olhar para as pessoas que comandavam mídia, gravadoras, editoras nessa época, você vai verificar que eram pessoas que não estavam olhando daquele, eu tenho que ter o lucro. Sabe, quando você pensa no Trossard, o Trossard tinha, quando a gente estava na companhia, tinha 150 artistas. Ele adorava, ele queria abrir porta para todo mundo. Sabe? Pouca gente fala, e eu já citei aqui, vou repetir, entendeu? Um débito que o Brasil tem com uma pessoa chamada Sebastião Bastos. Sebastião Bastos era o presidente da Euro Fidelity, foi o cara que abriu as portas do Carnegie Hall para aquele concerto de 62. Sabe? Então, o próprio Emílio Vitali, sabe? O Scatena na RGE, todos visionários, todos, sabe, que olhavam não aquilo, de produzir no risco, sempre no risco. Claro, claro. Mas esse é que era o grande barato, né? O risco corria e a quantidade de gente trabalhando, e fazendo e criando e as televisões ajudavam muito nesse ponto. Foi uma gama de situações que só ajudou esse século XX em termos de música brasileira. Eu acho que não vai se repetir nunca mais, porque eu citei para você da Chiquinha Gonzaga para cá, a quantidade de gente importante que tem no Brasil, e eu não falei no Cartola, não falei no Nelson Cavaquinho, não falei no Zequete, não falei no samba, né? Não falei no Paulinho da Viola, né? Elton Medeiros. Né? Então você tem uma quantidade de pessoas que tinham muito amor a essa coisa. E o festival atrapalhava um pouco, nesse caso, por causa da competição. Então, você, por exemplo, eu não via a Nana nem o Gilberto Gil no Festival de 67, não vi o Edu, não vi nenhum dos concorrentes, porque as pessoas não apareciam, eles se escondiam. Né? Que é aquela coisa do festival, eu quero ganhar, tinha uma grana, tinha uma situação, então tinha uma coisa muito de inimizade até, uma inimizade... durante um certo período, você era o inimigo. Quando eu ganhei os Saveiros, a única pessoa que veio falar comigo, dos compositores, foi o Marcos Valle, que era meu amigo. Marcos Valle me deu um abraço, que maravilha e tal, você ganhou. Ninguém mais, porque eu era competidor. Né? O festival tinha o desplante de vaiar o Tom Jobim com Chico Buarque de Holanda. Era um circo. O festival era um circo. Então, ao mesmo tempo que você tinha o Edu ganhando com ponteio, essa coisa toda, você tinha o Maranhão que veio com a claque para ganhar o festival no grito. Ele achava que... E vaias e coisas. Então,
A Nana foi vaiada com Saveiros até, né, todas as apresentações. O festival ele não trazia uma coisa com essa importância do acontecimento. Havia uma coisa entre nós que era muito desagradável, que era a competição. E a competição chegava a extremos de você desaparecer, se esconder, ensaiar escondido, aquela coisa toda. E você convivia com o seu trabalho e esquecia o trabalho dos outros. Então, não havia solidariedade. Isso é que eu não gosto dos festivais. Mas, ao mesmo tempo, foi o que nos projetou. De uma certa forma, nos projetou para o Brasil. Eu concordo com você em parte desse processo, mas eu diria para você, como você, mas eu era produtor, fui produtor do Chico e do Caetano ao mesmo tempo. E a gente sabe que tinha gente torcendo, mas eu sentia isso na plateia. Sabe, eu sentia isso muito na plateia. Entre eles, eu não senti isso nunca. Nunca. Não senti ninguém falar pelo menos nunca ninguém falou para mim um do outro em termos agressivos ou denegrindo. Não foi. O que acontece é o seguinte, era uma coisa que acontecia naturalmente. Ninguém falava mal de ninguém, ninguém esculhambava ninguém, não. Mas o fato é o seguinte, você era um concorrente, pô. Sim. Então, eu não consegui conviver nem com meu irmão. O Danilo tocou com o Roberto Carlos, tocou flauta com o Roberto Carlos. Era tudo escondido. Eu não encontrei o Danilo nem uma vez no festival. Eu não encontrei a Nana nem uma vez no festival, quando o Gil estava cantando com ela. Não encontrei, não vi, não sabia que existia, porque era muito separado, todo mundo muito separado um do outro. Então, o que tinha de benefício o festival tinha esse lado competitivo que me incomodou sempre. Sempre me incomodou esse lado aí. Mas é só a minha opinião. Mas eu acho que ninguém se odiava nem nada, pelo contrário. Nós éramos todos muito amigos e tal, essa coisa toda. Mas, durante o período do festival, era um problema. A minha presença aqui, como sempre, é para bancar o chato. Eu ia fazer até uma brincadeira, ia falar para o Dori, naquele tempo não havia 24 canais, 48 canais, eram só 2, então o pessoal não tinha muito como se esconder. Mas eu tenho que informar que nós chegamos ao final, pelo menos do primeiro programa com o Dorival, porque eu mesmo tenho uma pauta enorme para perguntar e tal, mas foi tão gostoso. E eu acho que, às vezes, a gente exagera um pouco, dizendo estamos escrevendo páginas da história. Hoje, eu tenho absoluta certeza que não tem falsa modéstia nenhuma. O que vocês ouviram do Dori Caymmi aqui, muito pouca gente ouviu na vida. E o Manuel tem essa possibilidade, não só de deixar o Dori à vontade, porque foram amigos, são amigos ainda, trabalharam juntos, mas de extrair, tirar dele essas confissões maravilhosas. Eu acho que nós temos que marcar mais um programa com o nosso querido Dori. Obrigado, Luiz. Eu só quero, aproveitando os 2 canais, lembrar o Célio Martins, que era o nosso técnico. Foi bom, foi trabalhando. Foi uma delícia de pessoa, um técnico maravilhoso, e trabalhava com 2 canais. No tempo que era eco de fita, não tinha reverb, não tinha... É só milagre. Eu vou lembrar um nome a mais, Ari Carvalhais. Lembra do Ari Carvalhais? E tem Humberto Contardi, tem uma porção de técnicos que foram amigos nossos, que participaram da música, né, de uma maneira, não só gravando, mas participando como amigos, como pessoas que eu não esqueço jamais. São pessoas muito importantes. Mas eu agradeço a vocês o tempo aí, e se quiserem mais um papo, estou aqui no Rocio, em Petrópolis, nas montanhas, fugindo dessa pandemia, esperando a 3ª vacina. Já estão anunciando a minha 3ª vacina aí para outubro, e eu estou louco para tomar logo, mas a minha eu quero pura com limão e gelo. A minha eu tomei com vodka.
Mas foi ótimo, Marimbem. Foi ótimo, e Luiz também. Vamos, se vocês precisarem, é claro que existem outros grandes artistas por aí que vocês têm que entrevistar. Eu não sou, eu sou um bom músico. Eu sou apenas um bom músico. Não falei da minha vida nos Estados Unidos, hein? Olha que eu morei 27 anos. Que eu ia. Eu também. Era o meu complemento. Nada. A segunda vez está chegando aí. Dori, você me avisa. A gente fala e combina, com certeza. Dori, muito obrigado. Mas muito obrigado a você. Foi uma honra ter você aqui. Você só me faz um favor, não precisa abraçar o Netanyahu, não. Não manda um abraço para ele, não. Tá bom. Muito obrigado a vocês. Um abraço. Até mais. Pois é, não dá para falar mais nada, só podemos encerrar por causa do tempo, mas de qualquer maneira é impreterível a gente marcar um novo papo com esse homem que tem histórias para contar e que, de uma maneira super gostosa, consegue, assim, contar, botar para fora coisas que a gente não sabia, que a gente sabia que existia, mas não com essas ligações todas. Doutor Manuel, obrigado pela sua participação, como sempre, muito honrosa e sempre nota 10. Obrigado, Luiz. A participação tua também é importantíssima. Por favor, nós formamos uma dupla. Eu queria, nesse momento, agradecer a você e agradecer a todos aqueles que tiveram o privilégio de assistir e ouvir Dori Caymmi. Sabe? Não é toda hora que você tem isto à tua disposição para você conhecer o que é música do Brasil. Um grande abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Eu não tenho mais o que falar a não ser agradecer ao Manuel, que criou esta série, ao Dori, que gentilmente se dispôs a contar boa parte da sua história, e a você, que ficou com a gente até agora. As palavras de sempre que encerram e deixam a nossa gratidão.